Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ler hoje a palavra de Deus, Mateus 24, do versículo 13 ao 35. Dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse destas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como o deles foi conhecido no partir do pão. Olha que interessante. Quero que vocês entendam. Esses dois homens que saíram de Jerusalém, né? Tinha acabado a Páscoa e Jesus tinha morrido. E eles estavam indo para a casa deles, para a aldeia que distava, né? Que tinha uma distância de Jerusalém. E estes homens eram discípulos de Jesus, eles seguiam Jesus. E eu quero que você entenda Mateus 24 e 16, para você entender, né? Lucas 24, 16. Desculpa, eu falei Mateus. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem.
Eles saíram de Jerusalém, que era uma distância mais ou menos de 12 quilômetros. Alguns manuscritos dizem 30 quilômetros, né? Que é mais ou menos 60 a 160 estádios. Vamos deixar como 12 quilômetros. Eles chegaram na aldeia, né, em Emaús, e Jesus estava com eles, andando no meio do caminho. E eles disseram para Jesus: já está tarde, fica conosco. Aí Jesus falou: tudo bem, então eu vou ficar com vocês. Quando Jesus entrou na casa, vamos ler Mateus 24 e 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Quando eles estavam no caminho, Jesus apareceu, e eles não reconheceram Jesus. Aí Jesus perguntou: o que está acontecendo? Ele disse: você é estrangeiro? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Ou seja, imagina aqui no Brasil uma notícia de um famoso que morreu, ou de qualquer outra situação que todo mundo já sabe, e aí chega você e pergunta: o que está acontecendo? É isso que Jesus fez, perguntou o que estava acontecendo, e eles disseram: só você não sabe? Todo mundo já está sabendo. E eles não reconheceram que era Jesus, porque os olhos deles estavam como fechados. Agora vamos ver Lucas 24, 25 e 26. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, 3 anos e meio, vendo Jesus pregar, e eles não reconheceram Jesus no meio do caminho, e também não creram nas palavras que as mulheres viram, né, foram até o sepulcro, nem o que os próprios apóstolos disseram, eles não creram. E Jesus disse: ó nécios e tardos de coração. Eu te pergunto, será que você está assim? Dentro da igreja? Será que você tem 20, 30 anos na igreja e você não entende quem você está seguindo? Para onde você está indo? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Ou você não sabe que Jesus vai voltar? Ou você não sabe que Jesus morreu? Ou você não sabe que as escrituras estão se cumprindo? Ou você não sabe que tudo que está acontecendo no mundo, as pestes, as pragas, as guerras, são profecias, e que Jesus está às portas? Então acorda, igreja. Está na hora dos seus olhos se abrirem. Agora Lucas 24, 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou e partiu e lhe deu. Então, presta atenção, versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e os conheceram, e ele desapareceu. No versículo 16 fala que os olhos deles estavam como fechados. E aqui no versículo 31, quando Jesus levantou o pão e partiu, deu graça, os olhos se abriram. Essa é a mensagem, é a mesa da revelação. Então, quando você estiver em família, comendo o seu pão, tomando o seu café, né, o pão nosso de cada dia, como diz lá em Mateus, que Jesus ensinou o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando você agradece a Deus, Ele multiplica e os seus olhos se abrem. Então a palavra para você é: não ande no caminho como esses 2 homens de Emaús e fique cego. Abra os olhos, veja Jesus andando com você. Abra os olhos, veja os milagres de Deus. Abra os olhos, entenda que Jesus está voltando. Não seja como esses 2 homens andando com Jesus sem saber para onde está indo. Então, se você entender qual é a sua motivação, você vai ter força para correr atrás. Porque eles estavam cansados, chegaram na aldeia depois de 12 quilômetros, e aí eles voltaram mais 12 quilômetros para avisar os apóstolos de que Jesus realmente tinha ressuscitado.
Não seja você um Tomé. Não seja você como os dois homens de caminho de Emaús. Creia, tão somente, e verás a glória de Deus. Deus te abençoe.